e votação aos projetos de lei que estão em pauta nesta reunião ordinária. Senhor secretário, vereador Lidson Lene. Senhor presidente, as proposições inicialmente. Obrigado, senhor secretário, pelo lembrete. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, está em discussão cada proposição avulsa apresentada pelos parlamentares dessa casa. Em discussão, vereador Geraldinho Violeira, para a discussão da proposição avulsa, a hora apresentada. Obrigado, senhor presidente Luiz Eduardo, a quem eu cumprimento os demais vereadores, público aqui presente, quem nos assiste em casa, pela TV Viçosa, Rádio Universitária FM. Bem, senhor presidente, foi uma indicação que eu fiz do cuidado que a prefeitura tem que ter com uma obra, possível obra de construção da farmácia de Minas. Serão 4 sedes, senhor presidente, que serão sediados no bairro Nova Viçosa, Liberdade, São José do Triunfo e no centro. É um convênio do Estado e uma obra de grande valor, quase 200, 300, 400, 500, quase 600 mil reais, para a construção de várias sedes no município. Já foram 2 tentativas de licitar essa obra, e por 2 momentos não compareceu nenhuma empresa que quisesse participar desse processo licitatório. Eu acho, professor Delmínio, com a virada do ano, talvez não tenha esses interesses, essas empresas, talvez não é culpa do prefeito aqui, mas com a mudança dos governadores estaduais, pode ser que venha esse bloqueio, volte esse dinheiro para o Estado. É uma preocupação que eu estou tendo. O município já tentou por 2 vezes licitar essa obra. E também vem aqui, professor Delmínio, chamar a atenção com a sede onde é localizada a farmácia. É uma casa onde a mesma não é capacitada para exercer essa função de farmácia básica. É uma casa onde seus quartos, a sala, a cozinha, ela absorve todo esse medicamento que vem do Estado, do governo federal, e fica lá misturado tanto os farmacêuticos, as pessoas atendentes com caixas. É um local impróprio, sendo essas 4 obras que o município poderá ser atendido, um meio, né, de capacitar e melhorar o ambiente de trabalho para essas pessoas que estão lá. Então, só chamar a atenção, senhor presidente, para esse benefício que o município poderá adquirir, e por 2 vezes as empresas, né, que faça aqui um chamamento, né, as empresas de Viçosa, quantas empresas tem em Viçosa, né, de construção civil, que poderiam participar e dar esse presente para Viçosa. Senhores vereadores, em votação as proposições avulsas. Parlamentares, senhoras vereadoras, favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Agora sim, senhor secretário, a leitura dos projetos em discussão e votação. Veto aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei 087/2014, de autoria de todos os vereadores, que altera o anexo 1º da Lei 2.345/2013, que regulamenta serviço de táxi, em votação única. Senhores vereadores, o veto aposto gostaria de que um dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação expusesse as questões que foram estudadas por essa comissão. Vereador Sávio José, porta-voz da comissão. Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadoras, senhoras vereadoras. Só um minuto, presidente, porque são 3 vetos.
Aí, para eu não me perder aqui. Nós estamos discutindo 87, não é isso? Sim, senhor. Ok. O projeto vetado, após todos os trâmites regimentais, foi aprovado em 4 de novembro de 2014, com os termos do artigo 326 do Regimento Interno da Câmara. O veto reporta-se ao parecer da Procuradoria-Geral do Município, que, em síntese, concluiu que há vício formal que impede a sanção do texto normativo consubstanciado na incumbência do Poder Legislativo para editar normas e organização prevista no local. Eu confesso, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Vereador, enquanto Vossa Excelência se encontra aí, posso, senhor prefeito? Vereador, esclareça-nos ou clarifique-nos acerca de qual é o objeto do veto e a contraposição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não, a contraposição vou deixar para o quando sabe, mas eu vou dizer aqui o objeto. Bom, é o seguinte, nós fomos procurados pela Associação de Taxistas de Viçosa, e aqui, senhor líder do prefeito, quero fazer um pedido a Vossa Excelência, porque existe no anexo 1 do processo licitatório da tomada de preço, se eu não me engano, 300, 2014, agora o número eu não sei, na verdade, que fixa a quantidade de táxis por pontos. E há uma discussão enorme, senhor presidente, com esse problema da licitação dos táxis. Muitos taxistas nos procuram, alguns entendem o processo, outros não entendem. Várias pessoas colocam culpa nessa casa, dizendo que a gente podia fazer coisa que a gente não pode. Há alguns taxistas mais esclarecidos, ou que, não vou nem dizer mais esclarecidos, desculpem. Há taxistas que participaram mais, têm mais informações, foram mais em reuniões da associação, participaram de discussão com advogados, etc., que estão, digamos assim, a qualificação é porque tem mais informações do que os outros, que conseguem entender. Por exemplo, senhor presidente, eu fui procurado aqui por um dono de táxi que presta serviço, por exemplo, em Cachoeirinha, o Edenilson e Paulo Roberto Cabral. E ele disse que simplesmente é impossível hoje você, no processo licitatório, você pagar o ponto por R$20 mil e utilizar, por exemplo, o ponto de Cachoeirinha para isso. É antieconômico, é caro e etc. E também, senhor presidente, nós temos, e aí qualquer um de nós pode ser prova disso, é só você parar diante dos pontos de táxi e você ficar observando. Eu tenho, inclusive, fotos de, por exemplo, os pontos de táxi, vou dizer ali, aquele ponto próximo da Praça do Moreira ali, próximo do Bradesco, o ponto de táxi próximo ali do Vilela, perto do Hospital São Sebastião, o ponto de táxi aqui da praça, menos, mas principalmente esses dois, da Praça do Rosário, eles precisam de mais carros. Só o número de taxistas que tem lá é pouco. Muitas vezes o usuário chega até no ponto e ele fica aguardando veículos chegarem, que faz parte daquilo ali. Então, a Associação de Taxistas nos reivindicou, e foi por isso que a gente colocou em nome de todos os vereadores, que, de comum acordo com eles, houve alguma alteração no anexo 1, no sentido de modificar o número de táxis por ponto. Eles na verdade, não modificou o número de táxis no município, apenas no anexo 1 ele modificou, tirou táxi de alguns locais e colocou para outro local. Aqui eu acho que o vereador Sávio vai dizer, mas a Comissão de Finanças e Orçamento, ela recomenda a quebra do veto do prefeito, porque nós não estamos alterando em nada a lei, nós estamos só alterando um anexo da lei que diz de quantidade de táxi. Portanto, seria injustificado o parecer da Procuradoria em relação a isso. Vou deixar agora o meu colega falar lá. Com relação à parte jurídica da análise do veto. Obrigado, senhor presidente. Eu peço desculpa, porque esses projetos foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça na semana retrasada. Então, realmente, falhou aqui a memória, mas agora, com a explicação do vereador Marcos Nunes, clareou novamente. É justamente isso que ele colocou. A Câmara Municipal não aumentou nem diminuiu o número de permissões. A única questão alterada por essa casa foi a alocação do número de vagas por pontos
vendo uma demanda por bairros. Então, a Comissão de Constituição e Justiça julga que isso é de interesse local. A Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 25, diz que cabe à Câmara, com sanção do prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre, assuntos de interesse locais. Então, se a gente apura que existem demandas variadas do que estava aqui, de bairro a bairro, pelo serviço de táxi, é sim papel dessa casa realocar o número de vagas estabelecido pelo Poder Executivo de acordo com a demanda por bairro e por ponto. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, ela aconselha ao plenário a derrubada desse veto, a rejeição desse veto. Era isso, senhor presidente. Para complementar a fala do vereador Sávio, foi apresentado pela comissão um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde o Tribunal de Justiça diz claramente, em um de seus julgados, que essa matéria não é matéria exclusiva do Poder Executivo, pois ela não trata de matéria que é matéria do âmbito administrativo do Executivo. É uma matéria que é de interesse local, sim, mas de interesse geral da coletividade. Ela não cria despesa e muito menos a Câmara está assumindo uma função administrativa que é do Poder Executivo. Pelo que pude ler anteriormente, há julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vindo de encontro à opinião da Comissão de Justiça dessa casa. Portanto, a recomendação é da derrubada do veto. Senhores vereadores, algum vereador gostaria mais de manifestar? Ou seja, o veículo que está em Cachoeira de Santa Cruz, no bairro Amoras, em São José do Triunfo, o veículo que esteja em outros pontos, ele poderá transportar passageiros aqui na rodoviária, aqui perto do Bradesco, ali perto do Hospital São Sebastião, ele poderá transportar passageiros lá perto do Hospital São João Batista. Ele estará reforçando a frota de táxis, principalmente nos dias de chuva, em dias de festa, ao invés dele ficar parado lá nos arredores, lá nos bairros periféricos, ele vai vir para o centro para poder prestar serviços. Senhores vereadoras e senhoras vereadoras e senhores vereadores, vereadores que estão favoráveis ao veto. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. É nominal derrubada de veto? É nominal, a votação nominal derrubada de veto? Não. Não? Obrigado. Vamos aguardar a senhora 16ª ocupar a sua posição. Senhora 16ª, por gentileza. Da listinha. Vereador Sávio, uma correção, votação individual nominal. A senhora 16ª estava fazendo alguns esclarecimentos e agora sim vamos para proceder à votação. A explicação que o senhor quer sobre o quê? Sobre esse veto. Os veículos que estão na periferia poderão vir e transportar passageiros nos pontos da rodoviária, no ponto do Bradesco e outros pontos no centro. Então, a necessidade que se fez isso, quando chega em dia de chuva, em dia de festa, todos os táxis estão trabalhando e, de repente, há vários táxis na periferia da cidade parados. E o consumidor
e o nosso público sem táxi aqui, porque todos estão ocupados. Então, permite-se esse trânsito. Não, é só uma questão de ordem, senhor presidente. Acho que Vossa Excelência tem razão no que está colocando, mas veja bem, na verdade, senhor presidente, talvez eu tenha até me expressado mal e feito Vossa Excelência entender erradamente. Existe um acordo entre os taxistas que resolve essa situação que Vossa Excelência está colocando. Especificamente nesse caso, os taxistas olharam assim, vamos supor, é só uma questão de exemplo, viu, pessoal? Não é isso, não. A Nova Viçosa tem 3 táxis. Lá não precisa de 3 e está tirando um de lá e colocando no Bradesco, de comum acordo entre eles. Então, na verdade, senhor presidente, está alterando o número, mas ainda não está avançando como Vossa Excelência está colocando, o que eu acho que é até razoável a gente pensar, porque é o usuário que tem direito e não os taxistas. Obrigado, viu? Senhor vereador Lidson Nenner, votação nominal. Primeiro, vereador Alexandre Valente Araújo. Favorável à derrubada do veto. Vereador Carlitos Alves dos Santos. Ah, sim, gente, ele saiu, tá certo. Vereador Edenilson José Oliveira. Derrubado do veto. Geraldo Deusdedite Cardoso. Derrubada do veto. Deixa eu me atualizar aqui, que é antigo. Helder Evangelista. Contra o veto. Não, contra o veto. Ou seja, para derrubar o veto. Idelmino Ronivon da Silva. A favor da derrubada do veto. João Januário Ladeira. Sou a favor da derrubada do veto. Lidson Lenner, a favor da derrubada do veto. Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. A favor da derrubada do veto. Marcos Nunes Coelho Júnior. Derrubada do veto. Maria Heloísa Gomes dos Santos. A favor da derrubada do veto. Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira. A favor da derrubada do veto. Maura Maria Fontinelli Soares. Contra a derrubada do veto. Paulo Roberto Cabral. A favor da derrubada do veto. Sávio José do Carmo Silva. A favor da derrubada do veto. Senhor presidente, o vereador Carlitos não se encontra. Então, com exceção da vereadora Maura Fontinelli, todos votaram pela derrubada do veto. Portanto, derrubado o veto do senhor prefeito municipal, de acordo com as colocações da Procuradoria Jurídica do município. Próximo veto a ser analisado. Senhor presidente, o item B de nossa pauta, veto aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei 072/2014, de autoria de todos os vereadores, que acrescenta a linha C ao inciso 4 do artigo 16 da lei 2345/2013, que regulamenta o serviço de táxi, também em votação única. Eu gostaria que o vereador Sávio José, que se encaminha para o uso da tribuna, nos explicasse o objeto desse projeto que foi aprovado, né, e as questões que a Comissão de Justiça expõe para a questão do veto. Obrigado, senhor presidente. Esse veto é em relação àquela questão se uma pessoa que tem a permissão em outra cidade pode ou não concorrer à licitação aqui em Viçosa. Então, foi uma medida dessa casa, colocando que quem tem permissão em outro local, se ganhar a permissão aqui na cidade, ela vai ter que escolher qual permissão que ela vai ter direito. Então, é contra um acúmulo de permissões. O que o Executivo alegou? Alegou que essa medida está ferindo a livre concorrência de quem quer fazer uma permissão aqui, ter uma permissão aqui. Então, está falando que está colocando barreiras, vereador Idelmino, para a pessoa concorrer livremente no município. A Comissão de Constituição e Justiça, ela novamente pede ao plenário para derrubada do veto no seguinte entendimento. Nós não estamos privando ninguém de concorrer à licitação em Viçosa. Concorrer, senhor presidente, todo mundo pode. Caso
essa pessoa que já tem uma permissão, ela ganha a permissão aqui, aí sim ela vai ter que fazer uma escolha. Então, ninguém aqui está cerceando o direito de concorrência, como alega o Executivo. E sim, depois de concorrer, se for o caso de conseguir a permissão, aí ela vai ter que fazer uma escolha em qual local deseja ter essa permissão. Para que isso? Para que não exista aqui um acúmulo de pessoas com várias permissões e outras pessoas que não sejam contempladas. Então, aqui é uma forma de democratizar o acesso ao serviço de táxi. Então, repito, senhor presidente, o objeto analisado é, segundo a Procuradoria do Executivo Municipal, o artigo colocado por essa casa está cerceando o direito de livre concorrência. Nós acreditamos que isso não procede porque ele não impede ninguém de concorrer. E sim, depois de feita uma concorrência, a pessoa ter que fazer uma escolha. Então, a Comissão de Constituição e Justiça pede ao plenário dessa casa que derrube o veto da Procuradoria do Executivo. Vereador Marcos Nunes. Então, só acrescentar, né, senhor vereador, o que Vossa Excelência coloca. Então, dizer o seguinte, sabe, que no processo licitatório, eu li várias vezes, existe um inciso lá, existe eu não sei como se diz, o que tem, mas no processo licitatório, proíbe-se os taxistas que tenham permissão, que sejam permissionários em Viçosa, de serem permissionários em outro município. Impede, né? Impede. Então, não justifica que o permissionário de outro município, ele seja permissionário também em Viçosa. Então, é só uma questão de justiça. Outra coisa, só rapidamente, senhor presidente, eu não entendi o parecer da Procuradoria, o parecer número 0621 de 2014 do Executivo. Eu não entendi, porque ela diz aqui o seguinte: no caso em tela, a iniciativa de lei propõe a vedação da possibilidade de pessoas que detenham a permissão para exploração do serviço de táxi em outros municípios gozem da mesma permissão em Viçosa, ponto. Ou seja, os permissionários do serviço de táxi em Viçosa não poderão ser permissionários do mesmo serviço em outros municípios. Quer dizer, isso que consta aqui no parecer da Procuradoria está no processo licitatório feito pela Procuradoria. Então, eu acho a incoerência. Então, eu acho que nós temos que derrubar o veto, sim. E outra coisa, no final, que eu acho que está totalmente equivocado, e Vossa Excelência tem razão, no final do parecer, o penúltimo parágrafo diz o seguinte: ora, o acréscimo da vedação que se propõe a presente alteração de lei dará ensejo em procedimentos licitatórios futuros de inclusão no instrumento convocatório de proibição de cidadãos de outras localidades participarem de procedimento viçosense, bem como de permissionar os locais participarem do certame levado a cabo por outros municípios, contrariando os dispositivos legais expostos acima. Bom, eu acho que não tem nada disso em jogo. É como Vossa Excelência explicou, todo mundo pode participar, não tem problema nenhum. A emenda propõe é que participar pode, mas ser permissionário não. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Algum vereador ou vereadora mais gostaria de se manifestar? Vereador secretário Lídio Lêner, para a votação nominal. Senhor presidente. Vereador Paulinho Brasília pede o uso da palavra antes do secretário fazer a chamada. Só para me fazer entender sobre isso. Vereador Marcos Nunes e vereador Sávio, o sindicato dos taxistas, associação, estão cientes desses parágrafos, estão concordando com isso, como é que é? Foram eles que, arduamente lendo e preocupados com isso, que nos solicitou a alteração desse parágrafo. Porque eles mesmos disseram, olha, se eu sou permissionário em Viçosa, dando um exemplo, tá, há um processo, eu perco aqui. Porque vai ter um processo licitatório. Aí eu não posso, desculpa, se eu sou permissionário, não é questão de perder, Se eu sou permissionário em Viçosa, eu não posso ser permissionário em Ubar, nem em Porto Firme, sim, nem em Paula Cândido. Mas vice-versa pode? É isso que nós estamos corrigindo. Okay. Vice-versa não pode. Não então, pode. Se você é permissionário em Ubar, você pode concorrer em Viçosa, okay, é livre, não estamos ferindo a lei. Okay. Agora, caso você ganhe,
Você precisa escolher onde você vai prestar o serviço, se aqui ou lá. Até porque no certame, no processo licitatório, não pode ter empresa, é um único indivíduo, o cara tem que, ele é motorista, ele tem que estar aqui. Então nós temos uma série de cláusulas que está dizendo que é um serviço, digamos assim, individual, né, da pessoa. Então, portanto, a gente não quer que um permissionário de outro município venha aqui prejudicar o nosso permissionário. Okay? Então, de novo, o permissionário de Ubá, de Porto Firme, ele não poderá participar desse processo licitatório em Viçosa. É isso que a nossa lei está estabelecendo. Ele não pode. Ele não pode. Do jeito que está, Paulinho, ele pode. Ele pode ser um dono de táxi lá em Ubá e vir a ser dono de táxi em Viçosa. É isso que nós estamos corrigindo. Eu posso entrar um pouquinho aí? Deixa eu tentar pegar o que o senhor está dizendo, vereador. O senhor no caso que o Marcos Nunes está falando, só quem já tiver a concessão em outro município. Seria essa a dúvida do senhor? Não. É exatamente o que ele está falando. Quem tem concessão pode vir aqui participar, mas ele precisa, se ele ganhar aqui, Lídio, ele precisa escolher. Ou seja, se ele é permissionário em Porto Firme e ganhou aqui, ele tem que deixar lá e vir aqui. Mas se ele não estiver lá, ele pode sair de lá e vir aqui. Pode. Aí no Brasil inteiro pode vir concorrer. Está livre. Então nós não estamos cerceando ninguém. Desde que ele não tenha outra concessão. Ele pode participar, Paulinho. Pode participar. Ele não pode assinar o contrato depois com a prefeitura. Sim. Senhor presidente, bem rapidamente, só para acrescentar mais um argumento em relação à derrubada do veto, né, desse artigo. Acho que seria quase que impossível, vereador Marcos Nunes, uma vez que tem que ter uma jornada de trabalho por parte do permissionário. Né? Então ele vai ter uma jornada de trabalho no outro município e depois automaticamente vir para cá e ter a outra jornada de trabalho, isso, né, durante dias e dias, impossível o indivíduo conseguir fazer esse atendimento nos dois municípios. Obrigado, vereador Edelmine. É exatamente essa questão. Porém, nobre colega, pode acontecer, a nossa lei, ela está restringindo. Se eu quero concorrer, eu vou ser permissionário de um ponto, tenho que trabalhar por X horas, posso ter o ajudante, o motorista, como fala lá, né? O auxiliar, obrigado, posso ter isso. Mas eu sou obrigado a trabalhar. Agora, ou no outro município, nós não sabemos qual é a lei. Então, às vezes, pode haver um permissionário de um município vizinho que ele coloque alguém para trabalhar lá e ele venha trabalhar aqui, atrapalhando, portanto, a situação. Então, nós só estamos querendo que ele escolha. Ele fica com 2 pontos e o nosso taxista aqui fica prejudicado. Então, nós estamos permitindo que todo mundo concorra, mas na hora de permitir que se trabalhe, só aqueles que têm uma única permissão. Mas a nossa lei não diz que o permissionário ele tem que residir na nossa cidade? Não. É porque, bom, para concorrer pelo menos, não pode, não. Ok. Sim. Senão você veda a participação e fere a livre concorrência, né, do processo licitatório. Isso, exatamente. Então, vereador Lidson Lena. Então, chamada nominal da votação, vereador Alexandre Valente Araújo. Favorável à derrubada do veto. Edenilson José Oliveira. Favorável à derrubada do veto. Geraldo Deusdedite Cardoso. Derrubada do veto. Helder Evangelista. Derrubada do veto. Idelmino Ronivon da Silva. Derrubada do veto. João Januário Ladeira. Derrubada do veto. Lidson Lene Ferreira. Derrubada do veto. Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Favor da derrubada. Marcos Nunes Coelho Júnior. Derrubada do veto. Maria Heloísa Gomes dos Santos. Favor da derrubada do veto. Marilange Santana. Derrubada do veto. Maura Maria Fontinelli Soares. Derrubada do veto. Paulo Roberto Cabral. Derrubada do veto. Sávio José. Derrubada do veto. Senhor presidente, 100% dos presentes a favor da derrubada do veto. É bom esclarecer de que há um bom tempo esse projeto que trata do serviço de táxi, ele tramitou nessa casa, foram séries de reuniões, discussões, sugestões, para que ele chegasse agora ao processo licitatório. Portanto, essa Câmara, ela estudou arduamente para poder fazer aí a apresentação de emendas e, com certeza, nós estamos tentando aprimorar esse serviço que é tão importante para
o nosso município e os nossos taxistas. Próximo veto para discussão, senhor secretário. Veto aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei 081/2014, de autoria do vereador Geraldo Luiz Andrade, que dispõe sobre a criação de estacionamento de bicicletas em locais abertos à frequência de público e da outras providências, também em votação única. Senhores vereadores, vereador presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, doutor Xandinho do Amoras. O senhor permite que eu fale daqui? Pois não, senhor vereador. Senhores, o Executivo alega-se que a iniciativa gera custo e que quando gera custo é de iniciativa, tem que ser de iniciativa do Executivo. No entanto, a CCJ entende que há custo sim, mas esse custo ele é uma obrigação com dotação orçamentária própria ou definida. Então, eu peço aos senhores que votem pela derrubada do veto também. Vereador Marcos Nunes Coelho Júnior. Senhor presidente, eu acredito que, é um projeto de lei que propõe a criação de estacionamento, mas ele não está estabelecendo prazo, etc. E eu acho que todos nós somos cientes dos problemas que nós temos de mobilidade urbana. Nós estamos numa grande discussão, né? Não cabe mais carro nas cidades, não é nem só em Viçosa. Daqui para frente nós vamos ter que pensar em veículos alternativos, o uso de coletivos, enfim, isso está na pauta como a água está na pauta, o vereador Helder, né? Então, eu acredito que o projeto ele é interessante. Nós já temos alguns estacionamentos de bicicletas extremamente precários, eu cito um ali em frente ao Bambolê, que inclusive atrapalha a mobilidade urbana, né? Porque ali eles colocaram exatamente no local onde é o maior fluxo de estudantes ali do Colégio Carmo, e agora eu não estou me lembrando mais onde tem, mas acredito sim que a Prefeitura Municipal de Viçosa ela tem que ter um olhar para essa questão do estacionamento de bicicletas. Entendeu? Se nós tivermos aqui, nós precisamos construir até março do ano que vem um plano de mobilidade urbana, e com certeza nesse plano de mobilidade urbana, que será de consulta popular e etc., no final referendado pelo Executivo, vai aparecer estacionamentos de bicicletas, etc. Então, só para justificar aí, acredito que nós precisamos, sim, de ter locais, né, para guardar as bicicletas. Senhor presidente, questão de ordem. Baseado no que o vereador Xandinho falou, apenas a título de elucidar a dúvida desse vereador. Embora, quando o Geraldão elaborou esse projeto, ele era vereador, certo? E hoje ele é secretário de Cultura, né? Isso muda alguma coisa ou não? O fato dele estar hoje no Executivo, mas ele, quando elaborou o projeto, ele era vereador. Muda alguma coisa nesse contexto ou não? Continua a mesma coisa? Vamos lá, senhor vereador. Na verdade, o projeto é de iniciativa do vereador, sim, mas essa casa, ela assume esse projeto. Ela assumiu a partir do momento em que ela a aprovou. Então, deixa de ser simplesmente o projeto do vereador Geraldão e passa a ser uma proposta do legislativo num todo. Então, não se isola pelo o fato hoje dele ser um secretário. Então, nesse caso, nós estamos gerando despesas. O vereador Paulinho Brasília entende que há geração de despesas com o projeto. Ou seja, ele discorda do que coloca a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente. Vereadora Marilange Pinto Coelho. Então, eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, nós discutimos isso, mas fica muito claro aqui para a gente, em todas as discussões de projeto, a questão de que qualquer projeto que é feito pelo Legislativo, ele não pode realmente gerar custo ao município. Então, nós colocamos, enquanto Comissão de Justiça e Redação, mas se seguirmos toda a discussão do jurídico dessa casa, da própria Secretaria Legislativa,
sempre nos é levantada a questão de que nós não podemos gerar custo ao Executivo. Os senhores têm, por favor, o projeto de lei? No meu entendimento, deixa eu só contribuir, só rapidamente, senhor presidente, enquanto Vossa Excelência pega aí. No meu entendimento, o projeto de lei, ele está, digamos assim, ele está sugerindo, ou ele está criando estacionamento, entendeu? Mas ele não está falando que é para fazer o estacionamento em tal local, de tal maneira. Ele está dizendo que é para criar o estacionamento, entendeu? Às vezes esse estacionamento pode não gerar custo nenhum. Se você faz uma bola lá e fala, ó, aqui é estacionamento de bicicleta, pintou lá, isso gerou um custo. Ah, gerou, mas é o mesmo custo de você dar um nome à rua, você tem que colocar uma placa, rua tal. Então, no meu entendimento, eu posso estar enganado, viu? Por isso que eu estou colocando. Mas no meu entendimento, nós não estamos obrigando o Executivo a criar estacionamento de bicicleta. Dizendo para ele, olha, você vai criar X estacionamento em tal lugar, assim, assado. Nós estamos solicitando a ele que crie estacionamento de bicicleta. E se ele não quiser criar? E se ele disser que não tem espaço? Não tem problema, tem uma lei solicitando a ele que crie. Então, nesse sentido, eu não acho que gera custo. Ele pode dizer, não, olha, aqui nesse espaço, isso aqui está reservado a estacionamento de bicicletas, mas não colocar nada lá, só dar uma placa, estacionamento de bicicleta. E o cara mesmo é que tem que chegar lá e colocar a bicicleta dele no descanso e trancar. Não gerou custo nenhum para o município. Esse é o meu entendimento, entendeu, Paulinho? Não está criando uma casinha, dizendo como é que tem que ser. O Executivo pode determinar isso. Não, eu vou criar um estacionamento, ele vai ter aqui, eu vou pendurar a bicicleta, colocar o cadeado e tal. Se ele achar que tem recurso para isso, etc., vai solicitar, inclusive, essa casa. É por isso que eu acho que não gera custo nesse sentido. Pode gerar se o Executivo quiser, mas há maneiras de ter estacionamento que não está gerando custo. Esse é o meu entendimento, viu, Paulinho Brasília? Ok. Vereador, o Sávio José, gostaria de falar em seguida, eu gostaria só de falar algo do Marcos, por favor. Vereador Paulinho Brasília. Não, o Sávio pediu a palavra primeiro, senhor presidente. Pois não. Vereador Sávio. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho uma posição um pouco contrária do vereador Marcos Nunes, mas defendo também a derrubada do veto. Eu vejo que é uma obrigação, sim, vereador Marcos Nunes. Mas é uma obrigação semelhante a, suponhamos, todo prédio público tem que ter acessibilidade. Então ele vai ter que ter uma rampa, ele vai ter que ter os banheiros adequados. É uma obrigação dele, isso gera custo. Mas é uma obrigação do prédio público. Todo prédio público tem que ter, suponhamos, ou público e privado, uma calçada de no mínimo 2 metros de largura. Gera custo, porque ele podia fazer com 1,5 m ou 1,10 m, mas é uma obrigação dele, que na hora da dotação orçamentária vai ter lá discriminado a dotação orçamentária para isso. Então eu acredito que é sim uma obrigação, mas não está criando despesa, está criando obrigação, é diferente. E essa obrigação vai ter a dotação orçamentária prevista para isso. Então nós não estamos mandando, eu não estou fazendo um projeto de lei, eu quero que construa uma quadra poliesportiva no bairro João Brás. Aí, isso sim, isso é uma criação de despesa. Agora, se a gente faz um projeto de lei aqui que toda escola municipal tem que ter uma quadra poliesportiva, é uma obrigação. E essa obrigação vai constar em lei orçamentária. Então, eu defendo a derrubada do veto por esse motivo e por todas as questões de mobilidade urbana que o vereador Marcos Nunes já colocou. Acredito que é uma obrigação, e como já existem várias, e que vai ter dotação orçamentária para isso. Obrigado. Senhor vereador Sávio, senhores vereadores. Senhor presidente, antes que Vossa Excelência leia, nos dê o aparato da lei, rapidamente. Vereador Paulinho, o presidente, no uso da palavra, não pode ser aparteado segundo o regimento interno. Desculpe, senhor presidente. Nós temos aqui a seguinte colocação pela comissão. O Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade, número 3394, que teve como relator o ministro já aposentado Eros Grau, diz o seguinte, no teor: não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesas
só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. Por quê? O artigo 61 da Constituição, em seu parágrafo 1º, inciso 2, diz o seguinte: são de iniciativa privativa, ou seja, somente o chefe do Executivo pode propor criação de cargos, funções, empregos públicos, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, sobre servidores públicos da União e território, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Então, na verdade, vem aqui ainda organização de ministério, defensoria pública, criação e extinção de ministério e órgãos da administração. Bom, de qualquer forma, nós temos aqui um esclarecimento de que, nesse caso, nenhum dos itens elencados aqui, eles estão incluídos dentre as proibições que a Constituição faz e ela é aplicada aqui a nível local. Vereador Paulinho, Brasília. Na ocasião do projeto de minha autoria de colostomia nos banheiros públicos da nossa cidade, esse mesmo debate aconteceu aqui. O que na época o Executivo fez? Pediu que fosse feita uma indicação para que o município pudesse adaptar os banheiros com os vasos sanitários para as pessoas que usavam a bolsa de colostomia. E assim foi feito. Entendeu? O vereador tem razão, você sabe por quê, vereador? Essa ação direta de inconstitucionalidade, o senhor grave esse número, 3394, foi sobre uma lei do Estado do Amazonas, em que o Legislativo, ele propôs o teste de maternidade e paternidade gratuita, efetivação do direito à assistência judiciária. Ou seja, aqui seria exatamente aquele caso. Erramos ao votar contra a proposição de Vossa Excelência, porque nesse caso aqui, essa criação de despesa, ela não estava na proibição que está aqui na Constituição. São claras no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2. De repente, a falta do manuseio e da interpretação da Constituição Federal. Então, Vossa Excelência tem razão. Erramos. Ou seja, não é qualquer projeto, não é qualquer despesa que o Legislativo não possa legislar. Então, nós temos aqui um aprendizado que vai nos colocar sempre naquela discussão. Temos que ter todo cuidado com relação a essa questão. Senhores vereadores, para votação, senhoras vereadoras, para votação, vereador secretário Lidson Lene. Chamada nominal. O primeiro vereador Alexandre Valente Araújo. Favorável à derrubada do veto. Edenilson José Oliveira. Favorável ao veto. Geraldo Dedite Cardoso. Favorável ao veto. Helder Evangelista. Favorável ao veto. Idelmino Ronivon. Favorável à derrubada do veto. João Januário Ladeira. Favorável ao veto. Lidson Lenner. Bom, em honra ao esforço do vereador Geraldo Luiz Andrade, sou contra o veto. Vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Favorável à derrubada do veto. Marcos Nunes Coelho Júnior. Favorável à derrubada do veto. Maria Heloísa Gomes dos Santos. Favorável ao veto.
Vereadora Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira. Favorável à derrubada do veto. Maura Maria Fontinelli Soares. Favorável ao veto. Paulo Roberto Cabral. Favorável ao veto. Sávio José do Carmo Silva. Favorável à derrubada do veto. Senhor presidente, empatou, senhor presidente. A votação empatou, 7-7. Não. Mequilo não pode contar. Sim, mas o que diz a nossa... Vamos para o regimento. O regimento. O presidente votou. O que faz agora? O presidente tem direito ao voto e, em caso de desempate, cabe ao senhor presidente desempatar. Votar de novo? Às vezes, presidente? Ué? Mesmo. Minerva? Votar de novo? Não, presidente, você está votando duas vezes. Não é Minerva não, senhor presidente. Minerva, se o senhor não votasse. Se o senhor não votasse, presidente. Mas o senhor votou ou o senhor não podia votar? Senhor presidente, só questão de ordem. Vamos aproveitar que o nosso assessor jurídico aqui se encontra. A minha interpretação apesar de ter votado contra, aliás, favorável ao derrubado do veto, eu entendo que o nosso regimento interno na votação tinha que atingir 8 votos, e isso não aconteceu. Então, eu acho que no caso... Vereador Idelmino, na questão de ordem, está buscando o princípio da razoabilidade, e segundo o princípio da razoabilidade e também da interpretação do regimento interno, o veto permanece não havendo atingido o número absoluto de 8. Portanto, o veto está aprovado. Senhor vereador Lidson Lene Ferreira, secretário da mesa. Coitado do vereador Geraldão, deixou um projeto para a gente aqui, mas... Bom, continuando, projeto de lei 076/2014, também primeira votação, de autoria do senhor prefeito municipal. Estabelece fórmula de cálculo da taxa de lixo, coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos urbanos, das edificações e da outras providências, taxa de lixo. Projeto de lei em discussão. Senhor presidente, alguém poderia dar uma explicação um pouco melhor sobre isso? Porque é importante. Vereador Marcos Nunes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Esse projeto de lei chegou aqui na casa em outubro, no início de outubro, e de lá para cá a gente tem debruçado sobre ele e extensivamente trabalhado para resolvê-lo, digamos assim. Bom, o pano de fundo principal desse projeto, senhores vereadores e todo o público também que me ouve, que me assiste, é o seguinte. Existia alguns problemas na cobrança da taxa de resíduos sólidos, na taxa de resíduos sólidos, né? Não vou dizer que é urbano não, porque tem também a rural agora. Existia um problema, por exemplo, vários condomínios da cidade não pagavam a taxa. Isso porque, na nossa lei original, existe uma vinculação entre a cobrança da taxa de lixo, da taxa de resíduo sólido ou de lixo, com o boleto do pagamento de água. Então, por exemplo, senhores vereadores, um condomínio com 100 casas, mas que ele não usa a água do SAAI, ele pega a água do poço artesiano, por exemplo, embora o SAAI estivesse prestando serviço, ou está prestando serviço, retirando os resíduos sólidos daquele condomínio de mais de 100 casas, ele não fazia pagamento porque ele não tinha como efetuar. Então, esse projeto de lei, inclusive, ele esteve aqui na casa no final do ano passado, e o SAAI fez uma série de correções, e nós estamos agora, digamos assim, colocando mais justiça na cobrança, porque, infelizmente, vários usuários do serviço por aí afora, principalmente de alguns condomínios, eles podem fazer esse pagamento e eles não estão fazendo.
Outro detalhe importante é o seguinte: desde que o serviço de resíduos sólidos passou por SAAI em 2009, esse serviço ele é deficitário, né? A gente paga uma taxa, né, de serviço, mas a taxa que nós pagamos, ele não consegue cobrir todos os custos do serviço do SAAI. Então, nós sabemos aqui, com muito respeito, eu estou vendo a presença do Marcos Magalhães aqui no plenário, que é o diretor técnico desse serviço lá. Nós sabemos, Marcos, que o serviço melhorou bastante de 2009 para cá, mas sabemos que o serviço está muito aquém do que nós necessitamos, né? Vossa Senhoria vive dizendo, como professor da área que é, de que essa questão do lixo não é uma demanda só da prefeitura. Aliás, a gente pode rodar por essa cidade e a gente fica até com vergonha do que a gente vê, né, senhor secretário de governo, que são contêineres quebrados, tampas de contêiner aberto, contêineres sem roda, quer dizer, um vandalismo sem sentido, porque aquilo é dinheiro nosso. Então, voltando ao tema, o nosso serviço, então, ele era deficitário. Um dos motivos de ser deficitário é, por exemplo, essa questão do condomínio que nós estamos corrigindo. Mas existe também uma fórmula de fazer essa cobrança, e essa fórmula, por mais que se aplicava, ela ainda mantinha deficitário o serviço. Então, há uma pequena alteração nessa fórmula, coisa que a gente estudou, insignificante, uma pequena correção para que o serviço se torne igual, ou seja, daqui para frente, né, o que nós pagamos vai proporcionar ao SAAI que faça o serviço, ou seja, não está precisando que a prefeitura repasse um valor que ela faz mensalmente para o SAAI até hoje, né, deixando de aplicar, portanto, esse recurso em outros locais. A prefeitura replaça, se eu não me engano, hoje 35 mil mês para o SAAI para cobrir esse serviço. Então, esse 35 mil no ano é mais de 300 mil, 370 mil, poderia estar sendo aplicado em outras coisas, na reforma de uma escola, no equipamento público qualquer, calçamento, etc., e, no entanto, está sendo repassado para o SAAI fazer um serviço que somos nós que devemos. O lixo é de responsabilidade de quem o gera, né? Todos eles. Lógico, viu, pessoal, que nós precisamos melhorar muito a fiscalização, precisamos melhorar muito em campanhas educativas, porque esse monte de contêiner quebrado, esse monte de lixo colocado fora da hora, isso faz o serviço aumentar os custos. Então, nós precisamos, inclusive já falei, né, e aí até convido a Vossas Excelências para assinar uma emenda comigo, para que a gente dê um prazo, SAAI, sei lá, de 180 meses, por exemplo, para 180 dias, desculpa, ou 180 ou 36 meses, 186 meses é muito mês, né? Para, por exemplo, que o SAAI universalize o sistema de contêineres nas ruas, para que a gente evite o cachorro mexendo no lixo, facilite, humanize um pouco mais, né, os trabalhadores, né, que coletam esse lixo, que tem muitas vezes pegar com a mão. Se está no contêiner, ele vira direto no caminhão, enfim. Sem dizer, né, que nós ainda precisamos avançar na coleta seletiva. Lixo não é lixo mais, lixo é resíduo. Nós estamos no tempo de cuidar da água, cuidar da mobilidade urbana, mas também de entender que os resíduos que nós temos na nossa casa não é mais lixo. É um pouco disso, eu não sei se fui claro aí nas explicações, mas nós estamos corrigindo algumas injustiças que tem das questões dos condomínios e da questão de igualar, né, o que se cobra com o serviço que se presta. Obrigado. Vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu queria só contribuir com a fala do vereador Marcos Nunes e dizer que, na minha pouca existência dentro dessa Casa Legislativa, que não deu 2 anos ainda, esse foi um dos projetos que a gente conseguiu ir mais a fundo. Se eu não me engano, foram 4 reuniões aqui, não é isso, Marcos Magalhães? Durante a tarde, para destrinchar detalhe por detalhe desse projeto. Então, eu estive nas 4 reuniões, o vereador Marcos Nunes esteve, o vereador Luiz Eduardo, presidente, esteve. Na última reunião, se eu não me falha a memória, a vereadora Maura e a vereadora Heloísa estiveram aqui também. Os outros vereadores que não puderam vir justificaram a sua ausência, porque tinham outros compromissos. Mas o SAAI, ele detalhou o que era custo, o que é receita, qual a faixa percentual da cidade que paga até R$5, qual a faixa que paga até R$10, até R$15. Então, possibilitou a nós um entendimento mais complexo dessa taxa de coleta de resíduos sólidos. Porque o lixo, o resíduo sólido, ele é uma coisa muito visível.
Ele é uma coisa que incomoda e tem que incomodar mesmo. Você está num lugar sujo, você está num lugar mal arrumado. E o nosso intuito primeiro é o que, vereador João? É reclamar. Ah, mas a cidade está suja, minha rua está suja, a escola está suja, a igreja está suja. Mas isso aí a gente tem que dar razão para o município. Não é o município que suja. Quem sujamos somos nós. E o município ele tem, então, um gasto mensal que é, sim, pago pelo contribuinte para cuidar disso. Mas, como bem diz o vereador Marcos Nunes, ele não é suficiente como está hoje. Então, como que a gente consegue cobrar um serviço de qualidade se nós não temos a autarquia com a estrutura financeira necessária para realizar esse serviço de qualidade? Então, o que eu falei ao Marcos Magalhães, ao Dantonino, ao professor Bandeira, quando estiveram aqui, é que eu tenho tranquilidade de aprovar essa taxa, vai ser a mesma tranquilidade que eu vou ter de cobrar um serviço eficiente, depois que esses gastos e essa receita forem equacionados. Se a prefeitura não precisa mais mandar R$35 mil mensais, se o serviço do SAAI ele tem o financiamento para ser feito com ainda uma margem de investimento, porque todo serviço público precisa também de investimento para comprar mais container, para comprar um caminhão, para remunerar melhor o seu pessoal, nós temos aqui a obrigação de cobrar um serviço bem feito do SAAI. Então, eu repito, a mesma tranquilidade que eu tenho para aprovar esse projeto é a tranquilidade que eu terei para subir naquela tribuna, para conversar com o meu vizinho, para ir lá na sede do SAAI, para cobrar um serviço efetivamente de qualidade, que, na minha opinião, hoje ele não existe. Eu acredito que, desde que foi para o SAAI, a coleta de resíduos sólidos melhorou muito, 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 mas ainda não está contento. Agora nós estamos o quê? Dando condições dela estar contento. Como diz o vereador Marcos Nunes, o reajuste no bolso do trabalhador, João de Josino, vai ser irrisório. Vai existir? Sim. Essa casa tem que ser muito honesta. Vai existir sim. Mas é coisa, Helder, de R$1, R$1,50, R$2. Quem gasta menos vai pagar bem menos. Então, eu acredito que vale a pena esse investimento para a gente poder cobrar um serviço de qualidade. Então, eu já anuncio aqui o meu voto favorável e peço aos vereadores e às vereadoras que também votem favorável, exaltando isso. As reuniões técnicas que nós tivemos com o SAAI e os esclarecimentos que elas proporcionaram a nós. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Marilange Pinto Coelho. Senhor presidente, vou pedir licença para falar daqui também. Historicamente, é importante a gente relembrar que a nossa última reunião extraordinária de 2013, esse projeto foi derrubado, né, aqui nessa casa, exatamente por ele não ter... naquele momento eu estava na presidência, nós suspendemos a reunião por 20 minutos para se fazer uma discussão, mas aquele momento o projeto estava ainda numa situação sem esse aprofundamento, e nós sabemos que o SAAI pagou o preço por isso, né? Foi uma situação que trouxe para o SAAI em 2014 um momento de sufoco, de dificuldade, de tudo isso. Então, é importante a gente deixar claro que, quando o projeto foi derrubado, foi até pelo momento, por acreditar que era uma última reunião, e me lembro da palavra do vereador Sávio, assim, que não gostaria, inclusive, que isso ficasse uma marca de ter feito ao apagar das luzes. Então, esse projeto andou esse ano todo, nós estamos em dezembro votando o projeto, mas é importante que a população esteja atenta a isso. O projeto não chegou, o projeto está nessa casa desde dezembro ou novembro do ano passado, e agora ele está sendo votado com mais maturidade. Então, é nesse sentido que eu queria deixar aqui registrado. Me permite, vereadora, eu queria agradecer as palavras da senhora, foi realmente isso que aconteceu, e mostrar isso. O que eu falei ano passado foi isso, esse projeto tem que ser votado em reunião ordinária, televisionada, para a gente fazer tudo da forma mais transparente possível. Hoje está acontecendo dessa forma, então eu tenho tranquilidade de votar. Agora, numa reunião extraordinária, dia 18 de dezembro, quarta-feira, meio-dia, realmente eu não me sentia confortável.
Então, agradeço as palavras da senhora. Eu acho que agora é outro momento que tem transparência. Aí essa casa está, sim, apta a tomar suas decisões. Obrigado. Vereador Paulo em Brasília, líder do prefeito. O que tem que ficar bem claro para a população, né? Porque depois nós seremos acusados de estarmos aumentando impostos. Nós não estamos aumentando impostos, nós estamos adequando, né? Colocando todo mundo igual. E não era assim antes, né? Antes os pobres pagavam mais do que os ricos. Agora todo mundo está pagando igual. É isso. Vereador professor Idelmino. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu quero aqui fazer um cumprimento ao SAI na pessoa do Marcos Magalhães e fazer algumas colocações, algumas ponderações. Bem lembrado aqui pela vereadora Marilange, a situação em que esse projeto chegou aqui o ano passado, realmente foi já nos últimos dias nossos de dezembro, né? E realmente o projeto, ele no seu retorno, do meu ponto de vista, ele demorou muito, viu, Marcos, para poder voltar. Eu acho que tinha que ter voltado um pouco antes até. Claro que a aprovação desse projeto não iria interferir nada nesse ano em si, porque uma vez que é questão orçamentária, só poderia realmente entrar em vigor o ano que vem, mas não prejudicou a discussão, né? Mas teve uma morosidade. Se fosse um caso um pouco mais de urgência, a gente teria, né, enquanto município, tendo uma perda em relação a isso. E aí eu faço uma outra colocação, que é em relação às ações de autossustentabilidade do SAI. Eu parabenizo o SAI, eu acho que isso é realmente uma primeira ação e importante. A gente começa a realmente criar mais receita para o SAI, para começar a trabalhar com mais conforto e automaticamente começar a prestar esse melhor serviço que o Marcos Nunes aqui colocou. E aí, eu, aproveitando a presença do senhor, o Marcos Magalhães, que é um especialista na área, já de trazer para essa casa, pensando já no ano que vem, novas ações em relação a uma maneira do SAAI ele criar mais receita, uma autossustentabilidade um pouco mais robusta, para que então ele consiga realmente andar financeiramente, por conta própria. Isso automaticamente vai refletir no próprio trabalho do Executivo, que esse dinheiro que estaria sendo repassado hoje para o SAAI, ele poderia estar sendo utilizado em outras áreas da administração. Então, lanço aqui para o senhor, desculpa fazer esse momento aqui de reunião ordinária nesse sentido de fazer essa solicitação, mas que o senhor possa trazer, dentro do especialista que o senhor trazer para essa casa novas propostas nesse sentido, para que o SAAI então consiga orçamentariamente andar com as próprias pernas e prestar o melhor serviço para esse município. Obrigado, senhor presidente. Vereador João de Josino. Só para me tirar uma dúvida que o Salve comentou ali. Por exemplo, quem produzir mais lixo vai pagar mais e quem produzir menos paga menos ou não? Parece que você... Vereador João, por enquanto no projeto é por área construída e por localidade. Vai ser uma tarifa diferente ou... Não é diferente. É uma tarifa só. É uma fórmula só, justamente, é uma fórmula só. E o que está na fórmula é a questão da área construída e da localidade. A quantidade não está na fórmula. Mas nesse caso, então, eles vão ter que fazer um recadastramento? É a intenção do SAAI fazer um recadastramento. Eles sempre deixaram isso muito claro aqui. O vereador Marcos está me lembrando também que é a questão da periodicidade. Se recolhe na casa do senhor, por exemplo, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, isso também interfere. O tipo de calçamento? Deixa eu só... não está na pauta, não? João, pois não. A pergunta sua primeiro, vereador, foi se quem produz mais vai pagar mais. E quem produz menos... Então vamos colocar aqui. Se o caminhão vai passar mais vezes naqueles locais, eu entendo que aquelas pessoas estão produzindo mais lixo. Tá certo? Se o caminhão passa menos vezes, porque não há necessidade, elas estão produzindo menos lixo. É chamada periodicidade. Então o SAI já tem esse controle. Quais as regiões que produzem mais lixo? A área central, né? Se eu não me engano também, João José, a gente pode pegar o projeto de lei, mas quando são grandes volumes, tem uma...
Ah, sim. Tem sim. Dentro do projeto. Outra coisa, igual ali na Gomes Barbosa ali, a gente passa ali de manhã, tem quase um caminhão de lixo na esquina ali. Primeiro, atrapalhando o trânsito, né? Há uns dias atrás o contém não estava quebrado. Hoje eu já passei lá, está pela metade. Eu vou dar uma sugestão aqui, não é o momento não, presidente, mas está falando de lixo. Eu queria ver, até às vezes ele não pode responder agora, mas quem sabe pode vir aqui outra semana e responder. Passa esse lixo para a noite, porque é uma vergonha quando você sai de manhã na rua aqui, é lixo para tudo enquanto é lugar. Tem que acabar com ele de dia. Às vezes o caminhão passa, recolhe o lixo, passa um bocadinho, um monte de lixo espalhado. Tem que passar, tem que recolher esse lixo à noite, tem que acabar com isso. Que é uma sujeira danada, é uma vergonha. Vem gente de fora, passa e vê a podriqueira para a rua fora. Viu? Às vezes cabe apanhar o lixo, você está lá todo espalhado. Aí o varredor já passou, já não tem varredor mais para varrer aquilo ali, que já fez a área dele. Obrigado, presidente. Vereador, dentre a forma de cálculo, atividade residencial, sendo ela individual, ou seja, uma casa apenas, lógico que a metragem vai estar influenciando. Mas o fator é dentro do cálculo. Sendo coletiva, no caso de prédio de apartamentos, é 1,2. Sendo salas, lojas, consultórios, escolas e similares, é 1,6. Comercial, supermercados, mercados, atacadistas, restaurantes, padarias, casas noturnas, 1,8. Misto, ou seja, prédios residenciais e comerciais, 1,3. E entretenimentos, no caso de festas em geral, 5 é o fator para cálculo. Então, o produtor com maior capacidade de produzir lixo estará pagando realmente mais. Senhor presidente, então tira uma dúvida aqui então. Condomínio vertical, apartamentos, 1,2 ou 1,3 para cada apartamento? É isso que eu entendi, ou para o condomínio? Não. A taxa, pois não, Marcos Magalhães. Sim, professor. Por gentileza. Pela área construída. Aí agora fiquei na dúvida. A área construída que o município tem registro lá, né? Que está registrado ali na fazenda. Não vai continuar a mesma coisa, então? Não. Mas geralmente os prédios, quando são vendidos, vamos dizer, com exceção da cobertura, todos os apartamentos têm uma metragem padrão. Fração, né? Tá certo? Tá. O vereador tirou as dúvidas? Ou ainda continua na dúvida? Fiquei, mas eu vou me silenciar. Não, vereador, o projeto de lei, inclusive, ele está em primeira votação. Se o senhor quiser, o senhor já pode tirar essa dúvida. Solicito ao vereador que já marque com o senhor Marcos Magalhães e outros vereadores que tiverem dúvida para aplicar a taxa de cálculo aqui nessa proposição. Vereador professor Edelmino. Bem, senhor presidente, demais colegas, eu quero aproveitar a presença aqui do secretário de governo e lembrar o seguinte: em vários assuntos que a gente vem trabalhando dentro dessa casa, volta e meia a gente cai dentro da questão de necessidade de atualização dos imóveis do município de Viçosa, né? O recadastramento imobiliário vira e mexe, a gente cai dentro dessa discussão. Em relação a essa questão do lixo, levando em consideração que é a questão da construção, é a área construída que está sendo colocado como um dos grandes fatores para calcular o recolhimento do lixo, é fundamental que se faça o recadastramento imobiliário. Porque dessa maneira, colegas, a gente vai ter não só a questão do aumento de arrecadação do IPTU, como também um cálculo mais adequado em relação à questão dos lixos e outros assuntos, né, inerentes a essa questão orçamentária dentro do município, né? Então, o próprio presidente dessa casa já fez algumas manifestações, outros colegas, e eu reforço nesse momento a necessidade urgente, né, que a gente consiga fazer isso em 2015, o quanto antes, né, criar um modelo para se fazer isso. E aí eu gostaria aqui de colocar uma sugestão que, inclusive, né, já até levei
ao Executivo, juntamente com o professor Tancredo, que se faz muito presente dentro dessa casa e vem se fazendo muito presente também dentro da administração atual, que é uma declaração do próprio proprietário do imóvel em relação à área construída dele. Né? Por meio de decreto ou por meio de lei, o próprio prefeito pode fazer com que, determinando, dentro de um prazo X, que cada morador seja responsável, claro, por meio de um engenheiro, fazer a metragem da sua casa e encaminhar isso para a Secretaria de Fazenda. E automaticamente o município ele passa a fiscalizar, né, pegando inicialmente por amostragem os domicílios e, claro, caso o proprietário ele tenha mentido, né, sobre a sua área, né, tenha negligenciado, né, o tamanho real do seu imóvel, ele vai ser, então, passivo de multa. Dessa maneira, você consegue fazer com que todo mundo, todos os proprietários, façam, né, a metragem do seu imóvel e encaminhem isso para o Executivo, e assim a gente consiga, inicialmente, aumentar a arrecadação do IPTU. E depois, claro, a gente caminha, né, para algo um pouco mais específico, mas que inicialmente dá para a gente começar a ter um aumento de recolhimento de IPTU rapidamente, né, de um ano para outro. Né, em alguns meses a gente consegue fazer esse recadastramento imobiliário quase que no município todo. Parabenizo Vossa Excelência pela sugestão, mas aí me vem agora de novo a dúvida. O vereador Edenilson tirou parte da minha dúvida aqui agora, mas agora com a fala de Vossa Excelência, eu quero saber o seguinte, sendo aprovado hoje, então, como é que o SAAI fará esse cálculo para cobrar, então, do condomínio vertical, por exemplo? Como é que ele vai saber que o apartamento tem aquela metragem? Então, o SAAI... Então, aí, Vossa Excelência está pedindo um censo. Perfeito, eu concordo com Vossa Excelência. Vossa Excelência está pedindo um censo. Se o SAAI tem essa metragem, para que fazer o censo? É isso que eu quero entender. Vereador Paulinho, na verdade, hoje a gente sabe, né, que em várias casas antigas, por exemplo, várias reformas foram feitas. Sim. Né, claro que existe uma metragem que está de poder do SAAI, que na realidade já é outra. Então, o que eu estou propondo é exatamente o seguinte, no sentido de aumentar a arrecadação para o SAAI, né, que era uma das né, que eu aqui coloquei para o professor Marcos Magalhães, né, de que maneira, né, ele poderia colocar uma forma de aumentar a arrecadação do SAAI para se tornar autossustentável. Né? Uma das propostas, eu tenho certeza que ele vem pensando nisso, é exatamente essa. Se faz o recadastramento imobiliário, você vai ter a real tamanho da construção dos imóveis. E assim você consegue aumentar a arrecadação do SAAI, em relação à questão dos resíduos sólidos, e automaticamente você consegue fazer com que o município tenha também uma arrecadação maior em relação ao IPTU. Tá? Daí, novamente, justificando a necessidade de fazer o quanto antes o recadastramento imobiliário. Né? E já existe essa sugestão, né? O próprio cidadão fazer isso aí, claro, acompanhado por um engenheiro, remeter isso ao Executivo e depois o Executivo retorna, fazendo a fiscalização para ver se aquilo que o cidadão declarou é realmente o real. Nós temos os famosos casos de que se constrói à frente, ponto comercial ou prestador de serviços, pega-se o alvará de funcionamento e depois continua se construindo atrás. Faz-se o acréscimo, às vezes uma residência, às vezes um depósito, mas o que está declarado é aquela frente, é aquela medida. Então é muito comum vermos tal coisa. Mas um ponto importante que nós temos que discutir aqui, aliás, esclarecer, é que o anteprojeto de lei, antes de virar projeto de lei, ele já estava sendo analisado aqui nessa casa. Ou seja, nós já nos adiantamos. E à medida que o Executivo tiver algum projeto que necessite de estarmos adiantando no anteprojeto de lei a discussão, isso vai ser de suma importância. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei está em primeira votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Senhor secretário vereador Lidson Lerner.
Projeto de Lei 084/2014, em primeira votação, de autoria do Prefeito Municipal. Abre crédito adicional especial ao orçamento vigente. Secretaria Municipal de Políticas Sociais. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o projeto de lei está em discussão e desde já gostaria de solicitar a esta casa, caso seja consenso, que possamos realizar uma reunião extraordinária. A senhora secretária de Políticas Sociais, Lúcia Duque Reis, nos disse da urgência de estar esse projeto acrescido para que seja enviado para o Ministério próprio, desculpe aqui, para que não falte recurso para o ano de 2015. Projeto de lei em discussão. Senhor presidente, só uma questão de ordem antes de discutir o projeto de lei. Vossa Excelência está pedindo essa reunião extraordinária e eu estou de acordo. Só queria saber também do líder do prefeito se tem quais os outros projetos que a gente vai ter reunião extraordinária hoje. Porque, por exemplo, esse da taxa de lixo tem urgência? Eu só queria saber, senhor presidente, que o senhor colocou o ponto da reunião extraordinária, então se pudesse ficar mais claro quais os projetos de urgência da reunião extraordinária. Senhor vereador, vamos aproveitar aqui a abertura da solicitação para que o senhor, como líder de governo, pudesse expor. Por favor. Não, eu iria apenas sugerir a Vossa Excelência que aproveite essa extraordinária que Vossa Excelência acabou de pedir e inclua na pauta também a extraordinária para a gente poder tratar o assunto do IMAS. Senhores, o projeto do IMAS, ele apresenta aqui algumas emendas que estão para leitura no dia de hoje. E ele não está na pauta também. E a do lixo também. Então, no caso, nós temos na pauta o projeto de lei que trata da taxa de coleta de lixo e a nova forma de cálculo. Ok. Presidente, eu queria até então pedir desculpa que eu atravessei a reunião. Não era hora disso, mas é porque realmente eu estava com isso na cabeça, do projeto do IMAS e da taxa de lixo. Então vamos cumprir a pauta. Depois, se o senhor líder do prefeito quiser colocar a proposta, a gente analisa a proposta, sim ou não. Eu peço desculpa porque falei fora de hora. Senhores vereadores, em discussão o projeto de lei que trata da abertura de crédito adicional da Secretaria Municipal de Políticas Sociais. Vereador Lito Solene. Senhor presidente, como secretário da mesa, eu vou ler o primeiro artigo aqui, para os vereadores terem mais ciência em questão de valor. Bom, o artigo primeiro é o seguinte: fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R$ 286.223 para a inclusão da seguinte dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Políticas Sociais, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos, R$ 286.223. Esse projeto de lei é aquele projeto que substitui o programa PET e o programa Pro-Jovem, que são realizados pela APOV, pela Mobile, pela Rebusca, e está faltando uma entidade, qual é, vereador? Instituto Vida. Inclusive, cada entidade deverá receber em torno de 73 mil, mas existem metas a serem alcançadas. De acordo com as metas alcançadas, é que os projetos vão receber os recursos. E essas entidades deverão comprovar para o Conselho Municipal de Assistência Social as metas alcançadas e depois esse resultado será enviado para o governo federal. Senhores vereadores, projeto de lei em votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Próximo projeto de lei, senhor vereador. Também em primeira votação, projeto de lei 094/2014,
de autoria do prefeito municipal. Revoga o artigo 6º e os parágrafos 1º e 2º do artigo 11 e acrescenta o artigo 11 à Lei 2.345/2013, que regulamenta o serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros por táxi no município de Viçosa e da outras providências. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu também precisava me inteirar mais sobre o assunto, mas rapidamente é o seguinte: há uma recomendação do Ministério Público, via, vamos dizer, doutor Spencer, de que há alguns pontos do projeto de lei que nós aprovamos e que está, bom, que ora existem na cidade, inconstitucionais. Principalmente, me parece que 2 artigos, então o prefeito está revogando e refazendo aquilo que o Ministério Público solicita, para que não tenha outros problemas, etc., e isso possa resolver aqui na Casa Legislativa. Um deles diz respeito ao fato, que para mim é até estranho, mas enfim, né, diz ao fato de que uma vez acontecido o processo licitatório, o permissionário, né, ou seja, a pessoa que tem a outorga do serviço, ele pode passar outorgas a terceiros, desde que esse terceiro cumpra aquilo que o município determina e com a anuência do município, que era uma coisa que o nosso projeto vedava, porque exatamente a gente queria coibir aquela questão de venda de placa de táxi, etc. E a segunda situação é quando há falecimento do proprietário, né, que a outorga fique para os seus descendentes diretos e que aí possa fazer uso. E que também no nosso projeto não contemplava isso. Basicamente, se eu não me engano, a Constituição é isso. Eu gostaria de pedir à senhora Rosângela Cardoso que pudesse esclarecer, para todos os vereadores estarem cientes, quais foram os projetos de lei que chegaram hoje a essa casa. Já estou aqui adiantando aos senhores, para que nós não estejamos atropelados pelo tempo. Se houver necessidade das comissões realizar reuniões extraordinárias, eu solicito aos senhores vereadores, como sempre tem feito, que usem aquele velho tema, debruçar sobre o projeto de lei. A senhora poderia usar um microfone, por gentileza, e esclarecer aos senhores edis dessa casa quais foram os projetos que chegaram essa tarde? Chegaram 2 projetos que estão na Procuradoria da Câmara. É o projeto 101, que reformula as funções da Procuradoria-Geral do Município, e o projeto 102, que trata do Refis, que é a reformulação fiscal, né, da cobrança de impostos do município. Renegociação da dívida. E todos os 2 estão com a assessoria jurídica da Câmara. Ou seja, nós temos vários e várias cidadãos que estão devendo aos cofres públicos. Então, o Executivo está propondo o Refis, que é o refinanciamento dessa dívida, esteja ou não na Justiça. Pelo que eu entendo, é a fórmula prática de se resolver e de se receber. Aí nós vamos analisar em quantas vezes vai ser dividido, como é que é a condição do débito. E a segunda questão da Procuradoria. Constantemente o município perde um processo. Perdeu porque não tinha um advogado na audiência, perdeu porque o advogado da prefeitura não teve tempo hábil para poder estar se debruçando sobre o processo, e a Procuradoria hoje está sendo reestruturada. Hoje, com o maior número de advogados que vão atuar junto aos processos e também, logicamente, dentro do andamento administrativo. Então, em tese, seria essa questão. Senhores vereadores, eu gostaria de trazer o esclarecimento aqui aos senhores. Senhoras vereadoras, por gentileza, me desculpe quando falto com essa gentileza, mas há tanto tempo que a gente via a vereadora Marilange isolada, e hoje as senhoras vêm nos agraciar com mais 2 presenças femininas. O nosso servidor Adilson, diretor-geral da casa,
No dia 26, ele foi a Belo Horizonte e, como ele está ocupando o cargo de diretor-geral e de contador da casa, ou seja, com a licença da nossa contadora para a questão de licença maternidade, ele está assumindo as funções. Ele foi até a Liberta Auditores para pedir alguns esclarecimentos sobre os assuntos relativos ao exercício de 2014, dentre esses, com relação aos restos a pagar. É uma linguagem contábil que pouco posso informar, mas ele assumindo a contabilidade e tendo que fechar, já antecipando o fechamento do exercício, foi até a Libertas. Na volta, quando ele estava ele mesmo dirigindo, ele acabou tendo um acidente na estrada. Não me interessa o acidente com o veículo, não. O que me interessa é a pessoa, o cidadão. Mas ocorreu um acidente e o carro acabou batendo no acostamento, na calha, e então ele teve esse acidente. Infelizmente, ele não conseguiu falar comigo quando ele ligou. Ele falou que foi com o servidor. Foi com você, Pedro? Aqui. Os fantasmas aqui nessa casa, não. Aqui não tem, não, hein? O que o servidor falou, meu Deus do céu? Está cochilando. Eu vou te contar. Bom. Não, é porque nós estamos no meio da discussão do projeto. Você ali começa a falar disso. Não, eu estou colocando com a importância muito grande, porque muitas vezes nós deixamos passar alguma coisa que não fica esclarecida, e a vida das pessoas, o empenho das pessoas, ele não pode ser colocado em segundo plano. Então, essa questão que eu gostaria de deixar aqui para que os senhores pudessem ter conhecimento. Senhores vereadores, senhora vereadora, você quer falar ainda, sabe? Gostaria de falar? Podemos votar então o projeto? Podemos? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. O senhor vereador gostaria de se manifestar? Para pedir a extraordinária dos dois projetos que nós havíamos comunicado, tanto do IMAS como também do lixo. Bom, antes de encerrar a reunião, gostaria de consultar ao plenário. Primeiro, eu manifestei sobre o projeto da Secretaria de Assistência Social, substituindo o PET e o ProJovem, abertura de crédito especial, e o segundo projeto é o projeto que trata da nova taxa, da nova fórmula de cálculo da taxa de coleta de resíduos sólidos. Vereadores favoráveis à realização de duas reuniões, permaneçam como se encontram. Vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposição aprovada pelo plenário em detrimento da necessidade e da discussão do projeto já executada, não em detrimento da urgência apenas. Assim sendo, dou por encerrada esta reunião ordinária e logo em seguida dou início à reunião extraordinária que discute o projeto de lei. Por favor, senhor vereador Lidson Lenner. O projeto do IMAS não está na pauta. Da taxa de lixo, então muito bem. Projeto 076/2014, para a segunda votação. Estabelece fórmula de cálculo da taxa de serviço, coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos urbanos, das edificações e da outras providências, de autoria do senhor prefeito municipal. Parlamentares dessa casa favoráveis, permaneçam. Antes a discussão, senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Não havendo quem queira discutir, parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda votação. Dispensa da terceira, Excelência. Senhores vereadores, pedido de dispensa pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em discussão. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa aprovado. O projeto segue para as devidas correções e, em seguida, para a sanção do senhor prefeito. Dou por encerrada essa reunião extraordinária e, em seguida, vamos fazer a segunda reunião extraordinária, onde se discute a lei, o projeto de lei número 76. Por favor, vereador Lidson Lenner. 76 já foi aprovado em última e definitiva votação, senhor presidente. Temos agora o 84, que é o que da Secretaria de Assistência Social. Políticas Sociais, perdão. Por gentileza, então, senhor vereador, faça a leitura, por favor, da ementa do projeto. Projeto de Lei 084/2014 abre crédito adicional especial ao orçamento vigente. É para a Secretaria Municipal de Políticas Sociais, valor de R$ 286.223. Em discussão. Para a segunda votação. Não havendo quem queira discutir o projeto de lei, ele está em votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Mais uma vez, dispensa da terceira, Excelência. Vereador Dr. Alexandre Valente, Xandinho do Amoras, solicita a dispensa da terceira votação em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado, segue para as devidas correções pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também para a sanção do senhor prefeito. O secretário vereador Lidson Lenner me lembrou aqui que o vereador Paulinho Brasília, líder do governo, havia solicitado a questão do projeto do IMAS, onde tem algumas emendas e pela necessidade. Por favor, senhores vereadores, senhoras vereadoras, peço autorização ao plenário para realizar reunião extraordinária para a discussão das emendas. Vereador professor Edelmino, e do projeto. Obrigado, senhor presidente. Só falar, eu concordo, né, com a abertura da extraordinária, mas eu gostaria, em função do fato de que as emendas estão entrando para leitura, que os autores das respectivas emendas, no instante da votação, fizessem o esclarecimento, só para a gente poder ter um entendimento, né, sobre os objetos das emendas, por favor. Vereador Sávio José. Senhor presidente, eu gostaria de saber se alguém pode me esclarecer qual que é a data limite da eleição do IMAS. Vereadora Maura Fontinelli. O próximo presidente tem que tomar posse dia 21 de janeiro. Mas não é que tem data, é porque até dia 20 de dezembro tem que ser votado, porque depois o pessoal entra de Natal, de férias para o Natal, e não tem eleição. Entendeu? E então, até dia 19, recesso, né? Sexta-feira, porque dia 20 é no sábado. E o recesso da Câmara entendeu? também, O recesso, né? de Natal, entendeu? Aí, dia 21 é a posse do novo presidente. Obrigado, vereador. Primeiramente, então, vamos incluir as emendas modificativas ou supressivas que estão na pauta e os senhores autores, por gentileza, queiram esclarecer. Bom, o primeiro autor, vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, com a emenda modificativa 001 ao projeto de lei 089/2014. Senhores e senhoras vereadoras, após a audiência pública pedida pelo vereador Marcos Nunes, no esforço de achar encaminhamentos, no esforço de achar
denominador comum que melhorasse o projeto executivo, eu sinto que a minha emenda ela não vem a somar, ela não vem a contribuir. Portanto, retiro a minha emenda do projeto de lei que estará em discussão. Próxima emenda, senhor vereador Lito Solene. Também emenda modificativa de autoria da vereadora Marilange, de número 002, ao projeto de lei 089/2014. Vereadora Marilange Pinto Coelho. Senhor presidente, só questão de esclarecimento, essa 02 é da mudança para os anos ímpares? Correto. Na verdade, nós discutimos, eu coloquei essa emenda, e agora, numa discussão geral, o Executivo, quando ele mandou, ele não manda essa parte que discute sobre a questão da mudança de mandato, de tempo de mandato. Então, eu vou retirar a emenda, porque ela não está de acordo com o projeto que veio para essa casa. Uma pena, né, vereador? Uma pena, Não é isso, doutor? Projeto de lei retirado pela autora. Próximo projeto, senhor vereador. Emenda modificativa 003 ao projeto de lei 089/2014, de autoria do vereador Marcos Nunes. Vereador Marcos Nunes, autor do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, gente, de novo eu digo que quem quiser assinar comigo a emenda, eu acho que é muito bem-vindo. Peço até desculpa se saiu como vereador Marcos Nunes, porque, na verdade, foi uma ampla discussão da casa e vários colegas contribuíram para que a emenda tivesse o escopo que aqui tem. Outra coisa, senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência não fez por querer, mas a audiência pública, na verdade, foi solicitada também pelo vereador Lito Solene e vereador Geraldinho Violeira, desculpe chamá-lo assim, caro colega, porque a gente, na verdade, sentou aqui num dia de uma outra reunião de Comissão de Finanças e Orçamento e a gente teve muitas dúvidas sobre o projeto. Então, na verdade, quero agradecer também a todos que contribuíram pelo projeto. E é o seguinte, há uma reivindicação, muito rapidamente aqui, há uma reivindicação dos servidores municipais que tenha mais democracia, ou que a eleição direta ela seja respeitada, coisa que pelo estatuto antigo, pela lei antiga, não era possível. Então, basicamente, essa emenda modificativa ela faz o seguinte: primeiro, ela passa o conselho de 7 para 9 e mantém votação direta para a composição de todos os membros do Conselho. Lembrando aos senhores vereadores, não sei se aqueles que estão não participaram diretamente das discussões, antes nós tínhamos 3 indicações do Executivo e 4 servidores eleitos, sendo que nem sempre o prefeito nomeou o servidor mais votado. Então, portanto, a gente faz essa correção. Bom, a gente está cortando, colocando, então, 5, ao invés de termos as indicações dos patrocinadores do IMAS, que seria a Prefeitura, a Câmara, o IPREV, o SAA e o próprio IMAS, ao invés de ter indicação, nós estamos corrigindo para que o servidor seja efetivo e que ele seja eleito por voto direto, dos seus pares. E depois os 4 representantes dos servidores públicos municipais, vejam que aí são todos os servidores, que concorrerão e o mais votado será, então, que concorrerão à presidência, o mais votado, portanto, será presidente, e os 3 seguintes comporão o conselho. Também nós estamos propondo, senhor presidente, que em caso de vacância superior a 30 dias para os cargos de presidente e diretor administrativo financeiro, o próprio Conselho de 9 elegerá o membro que substituirá interinamente no cargo aquele que faltou. Esqueci de alguma coisa, pessoal? Me ajuda aí. Acredito que não, Acredito que não. Eu acho que uma coisa que nós debatemos muito na audiência pública e que Vossa Excelência também estava considerando na emenda e que retirou, é que, então, se dará a eleição, normalmente, o Sinfup vai organizar essa eleição, e o mais votado será o presidente do IMAS. E o Conselho Deliberativo, que